Suponha o seguinte problema, situação. Eu tenho uma espingarda, esse aqui é o cano dela, e daqui vai ser atirado uma bala. A uma certa distância horizontal, que eu vou chamar de D, eu tenho uma árvore e no alto dessa árvore eu tenho um objeto. Vamos desenhá-lo em outra cor aqui, vermelho. Estou desenhando maior do que deveria, né? O objeto não é tão grande, mas eu faço assim para a gente conseguir enxergar no desenho. Então, quando eu atirar, a ideia é que esse negócio vai sair daqui da espingarda e eu estou mirando bem ali no meio dele. A questão é que vamos colocar uma incógnita a mais aqui para tornar o problema um pouco mais atrativo. O que acontece se eu estou atirando um objeto com uma velocidade inicial? Então essa bala vai sair daqui com uma velocidade inicial lá para cima. A velocidade inicial é um vetorzinho que aponta mais ou menos como esse que eu estou rabiscando aqui. Só que a gravidade está atuando, então a gravidade vai puxar a bala para baixo e a gente sabe que a trajetória da bala vai ser uma coisa um pouco mais assim. Se na hora que a bala sai do cano da espingarda, o objeto em vermelho aqui começa a cair, será que ele vai cair o mesmo tanto que a trajetória da bala vai entortar? Ou dizendo de outra maneira, a bala vai atingir o alvo? Então vamos com calma. A primeira coisa é entender o que está acontecendo em t igual a 0. Então vai ter um vetor que eu vou chamar de B, que é o R da bala, que eu vou chamar de 0i mais 0j. Ele é o vetor nulo. Porque isso significa que aqui, ó, vou fazer uma bolona preta aqui agora, este ponto aqui é o ponto com coordenadas 0, 0. Ou seja, isso aqui é o valor de x e isso aqui é o valor de y. Então é o ponto 0, 0, por isso que no vetor está assim. E o R do alvo, eu vou chamar de RA, ele é D na direção I, porque o objeto vermelho está a uma distância D do ponto preto aqui, na horizontal. E em J eu vou chamar de H0, que é uma altura inicial. Então H0J. Isso em t igual a 0. Mas e para t maior do que 0? Então é fácil ler a partir dessa figura quais são as coordenadas de um vetor. A partir do momento que se define o 0, 0, né? Agora, quem é o R da bala em função do tempo? É esse cara que eu preciso escrever. E é por isso que alguns de vocês vão perceber que eu coloquei a coordenada 0, 0 ali. Porque no vídeo anterior a gente obteve
o vetor R de t para o lançamento de um projétil, que é isso que está sendo representado pela bala nesse caso, né? E aquele R de t é V0 cosseno de θ vezes t na direção I, mais V0 seno de θ vezes t, menos meio de g t ao quadrado na direção J. Então, para este caso, como ele também está saindo da posição 0, 0, então eu posso usar aquele vetor ali diretamente. Então aqui vai entrar V0, lembrando mais uma vez, que se eu coloco o V0 sem a seta em cima, eu estou falando do módulo do vetor V0. Então isto aqui, do lado esquerdo da igualdade, não é um vetor. Isso aqui é o módulo do vetor. Então V0 vezes cosseno de θi mais V0 seno de θ vezes o tempo menos meio de g t ao quadrado j. E com o outro vetor, aí não é tão trivial porque a gente não fez essa conta ainda, né, em outro exemplo. Mas quem é o RA de t? Então o que a gente tem que interpretar é que o objeto vermelho aqui ele vai cair e ele não vai se mover na horizontal. Se ele não vai se mover na horizontal, ó, faltou um tempo aqui. Se ele não vai se mover na horizontal, significa que o RA de t na horizontal ele vai ter um valor constante, que é o mesmo valor que era o valor inicial. Então aqui vai ser d na direção I, que é esse cara aqui, ó. Isso aqui não vai mudar. Agora, em y, na vertical, aí eu tenho que pensar um pouco. Porque eu não tenho velocidade, mas eu tenho a altura inicial, que é h0, e isso vai diminuir com o tempo. Então, se vocês se lembrarem daquela famosa expressão S igual a S0 mais V0t mais meio de AT ao quadrado, que é o que a gente usou para construir esse vetor que está aqui em cima no vídeo anterior, você pode notar que em y, para o vetor RA, y vai ser h0. Então, inicialmente, a bola vermelha está aqui numa altura h0, não tem velocidade inicial em y, mas o restante do termo ali, a parte com o meio de AT ao quadrado, vai ficar menos meio de GT ao quadrado. Por que menos? Porque se eu estou falando que a altura é positiva para cima, isso significa que a gravidade aponta para baixo e por isso ela tem que ser negativa. Então esse cara aqui, ó, ele é a coordenada y do nosso vetor RA de t. Então quer dizer que a parte em y vai ser h0 menos meio de g t ao quadrado j. Então vamos procurar qual é a condição na qual a bala vai acertar o alvo. Essa condição significa que o RA de t vai ter que ser igual ao RB de t. Então esses dois vetores que a gente acabou de escrever, eles precisam ser iguais. O que isso vai significar na prática? Então, eu escrevi o A aqui, que é o lado esquerdo da igualdade. Deixa eu escrever aqui embaixo. Então, quer dizer que DI mais H0 menos meio de GT ao quadrado, J, tem que ser igual
a V0 cosseno de θ vezes t que multiplica i. Lembra que esse tempo aqui eu tinha esquecido de escrever na primeira vez, ele está porcamente rabiscado ali. V0 cosseno de θ vezes t mais V0 seno de θ vezes o tempo menos meio de g t ao quadrado j. O que significa esses dois vetores serem iguais? O que isso implica, na verdade? Veja que aqui é uma situação um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer com uma equação, porque numa equação você está lá escrevendo e você tem, sei lá, 3x mais 4 igual a 0. Então, 3x igual a menos 4. E daí você conclui que x é igual a menos 4 sobre 3, por exemplo. Apesar disso que ser uma equação, não é isso que a gente vai fazer, porque a gente está falando de vetores. Então, o que eu preciso fazer para confirmar que esses dois vetores são iguais, ou que eles serão iguais em algum momento, eu preciso que as componentes dele, por exemplo, a componente horizontal, dos dois sejam idênticas. E de maneira análoga, a componente vertical dos dois também precisa ter o mesmo valor. É essa circunstância temporal, matemática, que reproduz no papel o fato de que o alvo vai acertar, a bala vai acertar o alvo, desculpa. Então, vamos olhar primeiro para a parte horizontal. Então, na parte horizontal, a gente obtém que D tem que ser igual a V0 cosseno de θ vezes esse tempo que eu vou chamar de Tm. E por que eu estou chamando de Tm? Porque isso é um tempo específico. Isso não é qualquer tempo. O instante em que D vai corresponder a V0 cosseno de θ vezes o tempo é o instante em que a bala está cruzando essa linha horizontal aqui. Ó. E é por isso que eu estou chamando de Tm, só para ficar em evidência que eu estou falando de um tempo específico. Então, o Tm é igual a D dividido por V0 cosseno de θ. Eu dividi dos dois lados por V0 cosseno de θ, se você quiser. E aí está aqui. Agora, com a parte vertical, fica um pouquinho mais chato para fazer a conta, mas nós vamos chegar lá. Se a bala acerta o alvo, eu preciso que ao mesmo tempo a coordenada horizontal e a vertical dos vetores correspondam. Então isso significa que o H0 menos meio de GTM ao quadrado tem que ser igual a V0 seno de θ vezes o tempo menos meio de G Tm ao quadrado. Aqui também é Tm. Então veja só. Usando a parte horizontal, a gente calculou o Tm. E a gente pode fazer isso justamente porque o objeto em vermelho só vai cair para baixo. Então, na horizontal ele não se move. Agora, olhando para a componente vertical, né, em J, a gente chegou nessa igualdade aqui, ó, e aí este termo ele é exatamente este termo aqui. São idênticos, né? Então, como está subtraindo dos dois lados,
Se você quiser pensar assim, você pode passar um deles para o lado oposto com o sinal trocado e aí eles vão embora. Então o que sobra aqui vai ser H0 é igual a V0 seno de θ vezes o Tm. Mas o Tm, que a gente já tem daqui de baixo, ó, o Tm é D sobre V0 cosseno de θ. Então, olha, o V0 e o V0 vão embora. Seno de θ por cosseno de θ, para quem não se lembra, a gente já usou isso em outro momento, em outro vídeo. Seno de θ por cosseno de θ é igual a tangente de θ. Então, quer dizer que H0 é igual a tangente de θ vezes D, ou ainda que a tangente de θ é igual a H0 sobre D. Chegamos nessa expressão aqui. O que esse negócio significa para nós? Vamos dar uma olhada lá no desenho de volta. Θ está aqui, é esse arco. Eu tenho um triângulo retângulo, né, com a hipotenusa em azul pontilhado. E o cateto oposto é o H0. E o cateto adjacente é o D. E vocês se lembram também que a tangente de θ ela é o cateto oposto pelo cateto adjacente? Que é justamente o que a gente obteve aqui. Tangente de θ igual a H0 sobre D é, para aquele triângulo que a gente tem ali em cima, o cateto oposto pelo cateto adjacente. Isso aqui é verdade ou isso aqui é mentira? Isso aqui é verdade. A tangente de θ é igual a H0 sobre D, para o problema que a gente está resolvendo. Então, toda essa discussão, só para exercitar um pouco o trabalho com vetores, e para vocês perceberem que neste problema, a quantidade, a altura que o alvo em vermelho vai cair, corresponde à mesma altura que a trajetória da bala vai entortar. Então, o que acontece neste problema aí é que o alvo vai cair até aqui, né? Essa mesma circunferência daqui de cima que eu estou representando como objeto, né? Ela vai cair para cá e a bala vai acertar onde você mirou. Só que não na mesma posição em que estava quando você mirou. Esse é o ponto importante a entender desse problema.